Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à aula 12. Nesta aula nós vamos estudar um pouco sobre matrizes, né? Então vamos lá para não demorar muito. Aqui eu já tenho o meu programa que eu escrevi, e aqui do lado eu também tenho o programinha que eu fiz na aula 10. Então, como vocês podem perceber, trabalhando com vetores, né, somente uma dimensão, nós só precisamos utilizar aqui uma instrução for para percorrer o nosso vetor. Já que uma matriz, eu preciso aqui de duas instruções for para percorrê-la completamente. Então, para explicar aqui esse código, eu vou aqui simular uma matriz aqui 3×3. O que é que acontece? Eu aqui já defini duas constantes. Nessas constantes eu defini dois, né, matriz quadrada, 2×2. Então vou fazer a matriz, não, deixa a matriz 3×3 mesmo, melhor de explicar. E na declaração da minha matriz, eu dou o nome de matriz para a minha variável. E aqui eu simplesmente adiciono as dimensões que eu quiser. Se eu quisesse uma terceira dimensão, bastava eu colocar aqui uma terceira dimensão. Consequentemente, eu iria precisar de 3 for para percorrer completamente. Então, podemos criar uma regra, né, do número de dimensões e segundo o número de for para percorrer nossa matriz. Então aqui, linhas a constante linhas, colunas a constante colunas. E aqui eu tenho os dois for. Esse primeiro for vai ser menor do que linhas, percorrer até que acabe as linhas, e aqui percorre até que acabe as colunas. Perceba que esse for aqui vai ser executado duas vezes no caso, que vai ser na linha 0, na linha 1, ou na linha 1 e na linha 2, né? Linha 0 e 1 vai ser porque no C começamos de 0, né, nossa matriz. Então vamos aqui entender aqui pelo esse exemplo. Tem o meu for mais externo, que I vai ser igual a 0. Entra no segundo for, J igual a 0, então eu estou aqui no índice 0, 0. Vai executar isso aqui e vai mostrar aqui. Digite o número da matriz I, que é 0, J, que é 0. Então, e aqui ele lê a matriz na posição 0, 0, ou seja, lê essa posição aqui. Então, por exemplo, aqui o usuário inseriu 2, né, supondo, né? Então, continua a execução, incrementou o for mais interno, J agora vale 1, então ele está aqui na posição 0, coluna 1. Né? Então, mostrou aqui, digita o número da matriz 0, 1, que é IJ. Né? Então, perceba que esse for aqui vai executar até acabar e o externo continua o mesmo. Então, quando isso aqui acabar, esse for acabar, aí ele volta para o mais externo, aí começa tudo de novo. Quando ele volta para o mais externo, é como se ele pulasse para a segunda linha e vai executar essa linha aqui em cada coluna, né? Vai percorrer a linha em cada coluna. Então, percebam que o for mais externo percorre as linhas e o interno percorre as colunas de cada matriz. E o segundo conjunto aqui de for é simplesmente para imprimir a minha matriz. Então, aqui ele vai imprimir o número da matriz, porcentagem D, que é a posição atual, e J, e aqui ele imprime a matriz, né, porcentagem D. Então vamos executar aqui para ver o resultado. Eu devo apagar isso aqui. Então vamos executar. Já está aqui, então ele está mostrando. Digita no número da matriz 0, 0, depois o número da matriz 0, 1. Digitei e ele já acabou, né? Porque eu defini a matriz quadrada, então começando de 0, eu tenho aqui já os dois elementos da coluna, da primeira linha no caso, na verdade. E aqui já estou na segunda linha, que é a linha 1. Então eu vou inserindo aqui elementos. E em seguida ele imprime cada elemento que eu inseri, certo? Então, esse é o funcionamento básico da matriz. Vocês podem tentar aplicar aquele algoritmo de achar o maior ou menor número aqui, né? Fica como exercício para vocês. E também fica como exercício para vocês tentar ordenar vetores e também matrizes. Não é tão fácil, mas é um bom exercício de programação. Vocês tentar ordenar um vetor, né,
e uma matriz. Eu devo ter aqui um programinha já de ordenação. Deixa eu me ver aqui, ordenação. Aqui eu tenho um programa aqui que ele ordena segundo a técnica bolha, né? Se eu executá-lo aqui, eu vou digitar aqui uma sequência de números que vai entrar em um vetor e em seguida ele me deixa ordenado, certo? Aqui ele desconsiderou 5 porque eu defini um vetor de tamanho 5. Essa técnica desenvolvendo esse programinha aqui é chamada ordenação bolha, certo? Então vocês vão tentar desenvolver aí, tentar ordenar um vetor. Não existe somente a forma da ordenação bolha, né? Vocês podem tentar criar uma lógica própria, né? Sem seguir técnicas já prontas. Mas na parte avançada nós vamos estudar cada uma dessas técnicas aí mais avançadas de ordenação de vetores e também de matrizes, certo? Para finalizar, eu vou mostrar aqui um programinha mais complexo utilizando matrizes. Esse programinha, ele multiplica duas matrizes, acha a matriz identidade de uma matriz, calcula a matriz transposta e acha a matriz inversa de uma matriz de ordem 2 por 2. Então, para multiplicar duas matrizes, o que é que eu faço? Eu insiro primeiro o comprimento da matriz A e da matriz B, para eu ver se é possível fazer multiplicação, né? Segundo a regra, linhas da primeira matriz tem que ser igual a linhas da segunda matriz, para ser possível a multiplicação. Então aqui ele verificou que é possível e já pede para inserir os valores. Opa. Aqui ele, após inserir os valores da matriz A, ele já mostra o que foi inserido. Eu insiro da matriz B, ele mostra que eu inseri e a matriz resultado, né? Pela regra temos que a resultado vai ser linhas da primeira linhas da primeira e colunas da segunda, certo? Na hora da regra é para ser linhas, para ver se é possível multiplicação, né? Colunas da primeira tem que ser igual a linhas da segunda. Então ele pergunta se eu quero realizar outra operação. Colocar sim, ele me volta para o menu principal. Vou achar a matriz identidade de uma matriz. Para achar a matriz identidade, basta digitar ordem, né? Pela regra temos que a matriz identidade é uma matriz quadrada, onde a diagonal tem números 1 e o resto tudo 0. A matriz transposta será o comprimento da matriz e os valores, e em seguida os valores. E aqui mostra a matriz transposta, ele troca as linhas pelas colunas. E por último, esse programa mostra aqui uma inversa de uma matriz de ordem 2 por 2. Aqui ele mostrou a matriz em fração não simplificada, certo? Eu vou sair aqui, dar uma rápida detalhada aqui sobre esse programa. Ele vai entrar aqui no menu com Alt, né? Usar um switch, como nós já vimos, para criar um menu. Se for a opção de multiplicar matrizes, ele vai para a multimatriz. Vamos lá para a multimatriz. Aqui a multimatriz declara 3 matrizes, que variáveis que eu vou precisar utilizar. E aqui ele vai ler o comprimento das matrizes. Aqui ele compara. Coluna da primeira é igual a linha da segunda. Se for igual, é possível multiplicação. Continua aqui. Ele pede para inserir os valores da matriz A. Então ele vai chamar uma função que eu criei, que é ler matriz. Para ler a matriz, eu passo a matriz que eu quero ler, que é essa matriz A aqui. Em seguida, L1 e C1 que eu li aqui. Linhas, colunas, eu passo para a matriz que eu preciso passar para a função para saber onde eu vou percorrer no for com essa matriz. Então vamos passar para a função ler matriz, para que ele receba a matriz 50-50. Esse programa eu não aloquei dinamicamente a memória, não defini um limite para a minha matriz. Então se eu inserir uma matriz com mais de 50 elementos, vai dar erro no meu programa. E aqui ele recebe os dois parâmetros, linhas e colunas. Ele declara um int e um j para percorrer meu for. E aqui, o primeiro for percorre até linhas 1, né, que é a linha, e o segundo até C1. Então faz o que eu já tinha explicado para vocês. Então ele leu a minha matriz,
imprime, mesmo esquema, passa as variáveis que eu preciso e faz o mesmo para a segunda matriz. Nesse algoritmo aqui, é um pouco complexo, ele realiza a multiplicação. Então, nesse conjunto de for, vai ser executada a multiplicação. Eu não vou explicar ele porque demandaria mais tempo. Então, só precisa saber que nessa aqui vai ser executada a multiplicação das matrizes. Em seguida, ele vai imprimir a matriz. Inclusive, vocês podem tentar realizar a operação de multiplicação, né, depois e entender bem como é que funciona. Se não for possível executar a multiplicação, ele sai do programa. Aqui nós já temos o algoritmo da matriz transposta. Ele tem a matriz que eu vou ler e a matriz resultado que vai ser transposta. Lê a matriz, imprime e aqui é o algoritmo para a realização da troca da matriz. Aqui é a matriz inversa. Eu utilizei uma fórmula já pronta para calcular matrizes inversas 2 por 2. Então eu tenho que achar determinante e em seguida eu aplico aqui os valores da matriz inversa. E aqui eu utilizo 2for para imprimir minha matriz inversa. Então eu não vou explicar muito aqui esse programa, é só para dar um exemplo aqui de aplicação com o que nós já vimos até agora, que vocês podem desenvolver. Só faltou explicar aqui. Então aqui eu tenho um algoritmo da matriz identidade. Esse algoritmo aqui vai percorrer minha matriz e onde if igual a j, ou seja, onde estiver na diagonal, coloca 1. Se não tiver, ou seja, todo o resto, coloca 0. Então, esse aqui foi um exemplo de aplicação. Eu vou estar mandando ele aqui com um conjunto aqui de videoaulas para vocês darem uma olhada. Esse aqui ele está feito para Linux e aí vai funcionar no Windows sem problema, inclusive não é preciso colocar o System Pause se eu não estou enganado. Só precisam realizar uma mudança aqui que onde tiver clear, coloquem CLS, que é o equivalente ao limpar a tela do Windows, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre matrizes, né? Foi só uma olhada aqui como trabalhar basicamente com as matrizes, mas para que vocês possam desenvolver o resto, né? Tentar trabalhar com matrizes sem que eu esteja dando tudo de mãos beijadas. Então fica aí como exercício vocês tentarem aplicar o algoritmo de achar o maior número aqui, né, na matriz, tentar ordenar matrizes, tentar ordenar vetores e por aí vai, o resto só com vocês. Então, nessa videoaula termina aqui. Até a próxima.